Marcos 15. Se os irmãos muito bem notaram, nós iniciamos o capítulo 15, o penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. Amém? Não sei se teve alguém aqui que participou de todas as minhas pregações em Marcos, essa pessoa é privilegiada. Mas nós chegamos no capítulo 15, no penúltimo capítulo, versículo 1. Domingo passado eu preguei sobre a negação de Pedro, uma pregação muito forte ao meu coração, uma pregação que me impactou. Aquela pregação falou muito comigo. Com certeza deve ter falado com a igreja. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para todos nós, que eu creio que também vai falar ao teu coração. Marcos 15, vamos ler a partir do versículo 1. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas de todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a um homem muito interessante, chamado Pilatos, muito conhecido. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou para Jesus. Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Olha só. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, nesse caso, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então Barrabás era um assassino. Vindo a multidão, começou a pedir a que Pilatos lhe fizesse como de costume, soltasse um dos dois, ou Jesus, ou Barrabás, que era o costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: "Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Olha o verso 11. Mas os principais sacerdotes incitaram. Repita comigo: incitaram. Palavra importantíssima para essa noite. A multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Pilatos lhes perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus?" E o que eles gritaram? "Crucifica-o." Pilatos perguntou: "O que eu faço com Jesus?" E a multidão gritou: "Crucifica ele." Mas Pilatos lhes disse: "Que mal esse homem fez? Ele é inocente." Porém, eles gritavam cada vez mais: "Crucifica-o." Então Pilatos, querendo contentar a multidão, segundo ponto importante da mensagem, querendo contentar a multidão, lhe soltou o assassino, soltou Barrabás. E o inocente, aquele que nunca cometeu pecado, Pilatos mandou açoitar e entregou para ser crucificado. Amém? Quem entendeu a passagem? Entenderam? É um episódio muito simples. Agora preste atenção aqui em mim. Escolhas erradas. Preste atenção. Decisões erradas. Decisões tomadas com falta de sabedoria. Todos nós, por sermos seres humanos, desde o momento em que nós nascemos, afetados pelo pecado de Adão, nós tendemos, nós somos pendentes a tomar decisões erradas, escolhas erradas na nossa vida. Nós somos propensos, entre uma decisão entre A e B, a gente é propenso a escolher a escolha mais danosa, mais errada que poderia existir. A gente é propenso a escolher aquilo. Por causa do pecado que é em nós, como eu disse, o pecado de Adão. Quem de nós aqui pode levantar a mão, pode levantar no meio do culto e dizer: "Pastor, eu nunca fiz uma escolha errada na minha vida"? O senhor vai falar sobre escolha errada, o senhor vai falar, que é o tema da mensagem, escolhas erradas, decisões erradas. Eu nunca fiz uma escolha errada, o senhor não pode falar comigo. Bom, se você é esse tipo de pessoa,
Pode voltar para sua casa, você não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de Bíblia, não precisa de Deus. Se você nunca fez uma escolha errada, nunca tomou uma decisão errada, vamos fazer um exercício. Pensa aí, vamos fazer, interaja comigo, faça mesmo. Pensa aí, no teu lugar. Pensa no seu interior. Tenta lembrar aí de uma escolha errada que você fez na sua vida. Tenta lembrar aí. Cada um tem uma. Tenta lembrar aí. Não precisa responder, não precisa. Só pense. Lembre você e Deus. Uma decisão errada aí que você já tomou na sua vida. Desde que você nasceu, na sua adolescência. Tenta lembrar aí. Tenta achar. Vou te dar 1 minuto para você achar uma decisão errada. Pensou? Uma decisão errada que hoje, com os olhos de hoje, com a maturidade de hoje, com a idade de hoje, você percebe que aquela decisão foi errada. Que aquela escolha que você fez era errada. Foi tola. Foi ignorante, faltou inteligência. Lembrou? Agora, como seria a sua vida se você tivesse escolhido outra coisa? Tenta imaginar. Qual seria o rumo da sua vida se você não tivesse tomado essa decisão? Se você tivesse decidido outra coisa? Onde você estaria hoje? Casado com quem? Morando aonde? Vivendo como? Possuiria carro que você não possui? Possuiria uma casa própria já, será? Tenta aí imaginar onde você estaria se você tivesse tomado outra escolha, outra decisão. Por exemplo, se na sua adolescência, estou dando um exemplo, não é para ninguém. Irmão, quando eu estou pregando, eu nem consigo enxergar ninguém aqui, estou cego. Então não se preocupe, que eu nem sei se você está aqui, se não está aqui, eu estou... diga amém? Fico fissurado aqui na pregação, nem presta atenção. Mas digamos que você decidisse na sua adolescência estudar, por exemplo. Se lá na sua adolescência você decidisse estudar, não escolhesse largar a escola, mas decidisse estudar muito na escola, fazer uma faculdade, se você decidisse isso, fazer uma faculdade, passasse, estudasse para o vestibular, uma decisão que você tomou, ao invés de largar a escola, de não prosseguir na sua carreira, você decidisse ser o melhor aluno da sua classe, estudar e fazer um concurso para medicina, e passasse na faculdade de medicina, que eu digo medicina porque é uma profissão que ganha bastante, né? Ou alguma outra profissão, onde você estaria hoje? Com quem você estaria casado? Quantos filhos você teria? Onde você estaria morando? Não seria, de repente, no bairro ou na casa que você tem hoje. De repente você decidiria outra cidade até, talvez, outro estado. Se você tivesse escolhido outra pessoa para casar, outra pessoa para se relacionar, por exemplo, qual seria o teu rumo? Se você tivesse escolhido outra religião, se você não tivesse aceitado o evangelho, se você quisesse ser de outra religião, onde você estaria nesse domingo? Eu estou fazendo esse exercício para você ver como as nossas decisões influenciam o resto da nossa vida. Existem momentos em que as nossas decisões não são meras decisões. São decisões, às vezes, que nós tomamos, que vão decidir o futuro da gente. Que vão decidir o futuro da nossa família, o futuro do nosso coração. Existem decisões que nós tomamos, e como eu disse, a maioria delas estão como desse episódio aqui. A maioria de nós é esse tipo de pessoa. Nesse episódio, o que falou ao meu coração, eu pedi para o Espírito Santo me dar uma mensagem para hoje. E ele disse para falar sobre decisões erradas. E aqui nós temos 3 tipos de decisões erradas que nós não devemos fazer. O Espírito Santo me traz essa palavra ao seu coração, porque a partir desse domingo, Ele quer te fazer uma pessoa que vai tomar as decisões corretas na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Você já imaginou? Se a partir de hoje, todas as suas decisões fossem debaixo da vontade de Deus? Você já pensou se... Esse camarada, ele deixa para chegar no momento da palavra do silêncio para atrapalhar, né? Conversar com ele depois, ou para sair. Então... presta atenção em mim. Existem áreas, imagina comigo, se você tomasse decisões nessas áreas, todas baseadas debaixo da vontade de Deus, vontade perfeita de Deus.
Imagina se a partir de hoje todas as suas escolhas fossem sábias. Trocar de emprego, mudar de cidade ou ficar na cidade, mudar de casa, deixar casa, vender carro, vender moto, deixar moto. Existe uma pesquisa aí que nós fazemos por dia, não sei quantas mil, agora não lembro de cabeça, quantas mil decisões por dia cada ser humano faz. Mais de 1000 decisões por dia. Será que eu almoço ali no fulano ou será que eu almoço no Beltrano? Será que eu pego a rua Marechal ou será que eu pego a rua Visconde para voltar para casa? Entendeu? A gente está todo momento fazendo decisões, fazendo escolhas. Por exemplo, esse camarada, será que ele pensa, né? Será que eu saio na hora do louvor ou na hora da palavra? Daí ele decide, não, a hora da palavra é mais silêncio, então vou sair na hora da palavra, que aí atrapalha mais. Eu acho que é isso que ele decide, entendeu? Ele escolhe, faz a escolha. Pode sair às 6 da tarde, mas ele decide sair 7h30. É uma decisão que ele faz de sair. É uma decisão que ele faz de não vir à igreja. Claro que eu não estou falando dele mal, nada disso. Estou usando um exemplo, é só um exemplo. É uma decisão. Assim como as pessoas desse bairro fazem uma decisão de não frequentar esta igreja, por exemplo, ou alguma outra igreja. Hoje, Jesus traz esta palavra porque Ele quer fazer de você uma pessoa que comece a tomar decisões certas na sua vida a partir de hoje. Se você é alguém que quer tomar as decisões corretas, você veio no culto certo. Você veio no culto exato. Amém? Primeiro tipo de decisão errada que nós vemos nesse texto. Está no versículo que eu pedi para vocês repetirem. Versículo 11. Primeiro tipo de decisão errada que todos nós já tomamos. Em algum momento da sua vida você já tomou uma decisão assim. Que são decisões, número 1, baseadas na influência de outras pessoas. As irmãs podem anotar aí. Decisões baseadas na influência de outras pessoas. Primeiro tipo de decisão errada que você não pode tomar. Que você tem que fugir disso. O pastor aqui está te dando o caminho para você tomar decisões certas. Então, se você quer isso, redobre a sua atenção. Primeiro, você não pode tomar decisões baseadas na influência de outras pessoas. Como foi com esse povo. O povo decidiu, estava Jesus, o Filho de Deus, inocente, santo, que nunca pecou, que nunca falou uma palavra torpe, que nunca foi injusto com ninguém. E estava Barrabás, um assassino, um homicida, alguém que matou outras pessoas, um bandido, que deveria ser condenado. O povo, a multidão, eles decidem condenar Jesus e decidem soltar Barrabás. Pilatos pergunta, mas quem vocês querem soltar, Jesus ou Barrabás? E o povo, solte Barrabás, solte o assassino e condene o inocente. Que tipo de escolha? Por exemplo, se você estivesse no lugar do povo, você escolheria soltar o bandido ou escolheria soltar Jesus? Quem você escolheria soltar? Pois é, esse povo, ele estava diante de Jesus, Deus encarnado, e diante de um bandido, assassino, e o povo decidiu dar liberdade para o bandido e mandar matar Jesus. Olha a escolha errada que esse povo fez. Uma escolha errada, totalmente errada. Não é? Agora, por que esse povo escolheu isso? Verso 11. Eles fizeram isso porque os principais sacerdotes influenciaram, incitaram aquela multidão no sentido de que soltasse Barrabás. Ou seja, o povo fez uma escolha errada baseado na influência dos sacerdotes. Assim nós muitas vezes fazemos e já fizemos durante nossa vida, os irmãos adultos, durante a sua adolescência, e até mesmo na vida adulta, nós fazemos escolhas erradas baseadas na influência de outras pessoas. Sabe? Aquele conselho, aquela amiga que chega para outra amiga, Ana, eu acho que tu deverias... A Ana pergunta, né? O que eu faço? Eu não sei, o meu casamento está meio assim, eu não sei se eu divorcio ou se eu sigo com esse cara. Aí a outra... sacerdote lá incita, não, faz o seguinte, divorcia desse louco aí de uma vez, não, que restaurar casamento, nada, largue esse camarada, vamos junto, a outra amiga, né, falando, vamos junto lá para noitar, a gente acha outro melhor. Aí a Ana vai lá e decide divorciar do cara.
Um casamento que Deus queria restaurar, mas baseada na influência de uma amiga que não é cristã. A Ana vai lá e toma uma decisão. Eu quero Barrabás ao invés de Jesus. É isso que eu estou falando. São decisões que pessoas falam para nós, pessoas que nem cristãs são, irmão. E ficam dando conselho para você. E você faz ainda baseado na influência dessas pessoas. Isso é uma decisão errada que você tem que fugir. Não tome decisões baseadas na influência de outros. Tome decisões que você consegue discernir que são as corretas para você. Ninguém tem que mandar na sua vida. Aliás, algumas pessoas têm que mandar na sua vida. Sim, se você é criança, seus pais têm que mandar na sua vida. Se você é crente, a palavra de Deus tem que mandar na sua vida. Amém? Amém? Não é anarquia. Então, isso tem que existe. A palavra de Deus, Deus manda na nossa vida, como cristãos. O policial, ele manda na sua vida, lógico. Se você desacatar o policial, ele serve para dar o quê? Organização na sociedade, né? Então ele tem que mandar. O juiz também. Então, a gente está debaixo de muitas autoridades, amém? Mas eu digo assim, pessoas comuns, elas não têm que decidir a sua alegria, a sua felicidade. Porque aí Deus queria restaurar o casamento da Ana, mas a Ana vai lá e, de acordo com a influência de uma amiga lá, decide largar o cara e aí bate com a cabeça na parede. Por quê? Decisões baseadas na influência de outras pessoas. Às vezes na influência de amigos, às vezes na influência de colegas de trabalho, às vezes na influência de cônjuge, às vezes na influência de pessoas que não têm a vida pautada na palavra de Deus. Nós tomamos decisões. Não larga esse emprego do avesso. Aí você vai lá e larga. É a influência de outros. Escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Primeira coisa, não tome decisões baseadas na influência de outros. Nem tome decisões baseadas na influência das circunstâncias. Porque Satanás, ele vai estar, meu irmão, a todo momento buzinando no seu ouvido. Através de pessoas e através das circunstâncias. Por exemplo, você está decidindo, será que eu largo o pastor Billy lá, paro de ir na igreja? Aí Satanás vem lá no seu ouvido lá, ó. Não está funcionando mesmo? Faz 3 anos que tu está orando aí por esse milagre, o milagre não chegou, por que tu está indo nessa igreja ainda? Pode largar, não tem problema nenhum. Satanás influencia. É o sacerdote dizendo, escolhe Barrabás, vai, escolhe Barrabás. E aí fica aquele diabinho, né, aquele anjinho, aquele diabinho no ouvido da pessoa. Não, mas eu vou escolher Barrabás, como assim largar a igreja? Aí você fica, né? Peraí, mas largar a igreja eu acho que não é muito correto. E aí Satanás fica lá, ó, que nem os sacerdotes, ó, incitando. Não, vai, não tá fazendo mudança na tua vida espiritual. O pastor Billy é muito novo. Muito novinho, não dá ouvido para guri. Não. Larga essa igreja pequena. Até agora não te chamaram para trabalhar em lugar nenhum. Entendeu? Larga, para. Vai viver a tua vida, vai ser feliz no pecado. E aí essa pessoa, ela dá ouvidos a Satanás, como Satanás é o sacerdote incitando. E aí ele vai lá e escolhe. Eu escolho Barrabás. Eu escolho largar Jesus, eu escolho largar a igreja, eu escolho... estou dando um exemplo aqui, pode ser outra coisa. Eu escolho largar esse marido, eu escolho largar minha família, eu escolho largar esse emprego. Seja seletivo de quem você escuta os conselhos. Diga amém? Não escute o conselho de qualquer um. Como é que é aquela frase? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada, o que é? Não vale nada. Amém? Então o cara tem a vida toda arrebentada, o casamento todo arrebentado, e vem dar aconselhamento sobre relacionamento para você, e a pessoa ainda dá ouvido ainda. Não, quando alguém estiver te aconselhando, quando alguém estiver falando com você, olhe para a vida da pessoa que está falando. Tá, mas essa pessoa está me aconselhando sobre relacionamento, mas ela... Cadê essa esposa? Essa pessoa não deu certo em 5 relacionamentos. Está querendo me aconselhar? Não. Você tem que ser seletivo. Escute pessoas que têm autoridade para falar na tua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Não dê ouvidos para qualquer um. Não seja que nem Eva. Eva pecou por quê? Porque ela deu ouvidos à serpente. E ela escolheu desobedecer a Deus. Porque a serpente era como se fosse sacerdote, dizendo, escolhe Barrabás, escolhe o pecado, faça essa decisão errada. E Eva não tinha ouvido essa pregação do pastor Billy, e foi lá e deu ouvidos. Deu ouvidos à serpente. O que aconteceu? Destruição na família. O filho dela, mais velho, matou o filho mais novo. Destruição total, caos na família. Por quê? Porque deu ouvidos à serpente. A serpente,
E Deus me mostrou que quando você sai, algumas pessoas saem do culto aqui na segunda-feira, a serpente, irmão, ela fica segunda, terça, quarta, quinta. Eu vi a serpente falando no ouvido de muitas pessoas aqui. Não vi o rosto de ninguém, mas eu vi que ela fala. Influenciando, falando, tentando, incitando, influenciando. Tentando fazer essa pessoa fazer uma decisão errada para se quebrar mais, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer ver a tua tristeza. Satanás fica feliz com o teu choro. Satanás fica feliz com a tua destruição, com a destruição da tua família e com a destruição da tua casa. Satanás sempre vai tentar te afastar de Jesus. Tudo que te afasta de Jesus, tudo que te afasta da igreja, vem de Satanás. Amém? Tudo, pode ser qualquer coisa. Não importa o que seja. Vem de Satanás, porque está te afastando da luz. Está te afastando do caminho correto. Pode ser amigo, pode ser o melhor amigo, pode ser mãe, pode ser pai, não importa. Tudo que faz você desobedecer a Deus, vem de Satanás. Pode ser um concurso, pode ser uma grande carreira aí que te convidam. Você vai ganhar aí 10 mil por mês, mas tem que trabalhar domingo de noite e sexta de noite. Aí qual decisão você vai tomar? Escolhas erradas, decisões erradas. Aí fica com você decidir com sabedoria. Amém? Então, a partir de hoje, não tome decisões influenciadas na influência dos sacerdotes, da serpente. Tome decisões influenciadas pela sabedoria que provém da palavra de Deus. Tiago 1,5. A palavra de Deus, ela serve para dar sabedoria para o cristão. Você, quando faz uma escolha errada, você está agindo com tolice. Agora, a palavra de Deus, ela tem o poder de fazer uma pessoa, por mais humilde que seja, pode nem saber ler. A palavra de Deus tem poder de fazer dessa pessoa uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem sabedoria para tomar as decisões corretas. Pastor, eu não tenho sabedoria. A Bíblia diz que para você ter sabedoria para tomar as decisões corretas, você não precisa ficar dependendo do pastor. Basta você pedir a Deus e Deus vai te dar. Amém? Tiago 1,5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, está falando para qualquer um aqui. Ó. Tem algum aqui no nosso meio que falta sabedoria para você? Tiago 1,5. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Deus não fica medindo sabedoria. Não, para aqui para o Brian eu vou dar só um pouquinho, e para a irmã eu vou dar mais um pouquinho. Não, Deus dá com generosidade. Deus libera a sabedoria ao seu povo. Peça a Ele. Ele dá sem reprovações. E ela lhe será concedida. O próximo versículo, acho que tem um próximo versículo aí. Porém, peça com fé, em nada duvidando. Então você tem que pedir com fé. Senhor, se ajoelha na tua casa lá, Senhor, eu sou tolo, eu preciso de sabedoria para decisões corretas. Quando chegar lá, ó, você está entre o emprego A e o emprego B, ou você está entre, sei lá, mudar de cidade, ou você está com uma decisão lá que pode mudar a sua vida. Se ajoelha e peça sabedoria para Deus. Está na palavra. Isso é um direito que você tem como cristão. É um direito. Está escrito na palavra. Peça e Ele vai te dar. Senhor, eu preciso de sabedoria para tomar essa decisão. Me dê sabedoria para tomar a decisão correta. E aí você vai tomar as suas decisões influenciado pela palavra do Senhor. A palavra que ilumina. A palavra que dá sabedoria. Quem está me entendendo, diga amém. Isso. Algumas pessoas às vezes saem, fizeram um aconselhamento comigo. Pastor, como foi bom esse aconselhamento. Eu não sabia o que fazer, agora eu sei. Agora veio uma luz. Agora eu sei que decisão eu tenho que tomar. O que eu fiz? Eu simplesmente abri a Bíblia e iluminei com a palavra de Deus o caminho dessa pessoa. Salmo 119, 105, se eu não me engano. Não está aberto aí, mas não precisa abrir. Todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você está caminhando na sua vida, você está tomando passos. Você tem que decidir, será que eu piso aqui, será que eu piso ali? E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O incrédulo, ele anda na escuridão. Ele não sabe as decisões. E por isso que a decisão errada é quando você pisa no escuro. Você anda, quando está tudo escuro, você não consegue nem caminhar, né? Diz que a coisa mais difícil que tem é correr no escuro, né? Ninguém consegue correr no escuro, porque você não sabe que hora você vai bater ou cair alguma coisa. Agora,
O incrédulo, a pessoa que não tem Jesus, ela está na escuridão nas suas escolhas. Por isso que tem destruição na família. Casa com a pessoa errada, vai para o emprego errado, tudo errado, decide tudo errado. Já viu aquela pessoa que tudo que vai decidir, decide errado. Faz a escolha mais pior possível, a escolha que essa pessoa faz. Porque falta a sabedoria. A sabedoria da palavra de Deus. Amém? Então, cada pregação que você vem aqui na nossa igreja, eu estou te dando sabedoria. Cada pregação que você ouve, que você anota, essas irmãs que anotam, elas estão levando sabedoria para a sua casa. Elas estão levando gotas de sabedoria. Quando vier a decisão difícil, essa pessoa vai lembrar da palavra pregada. Essa é a importância da palavra. Para você adquirir a sabedoria da palavra de Deus. Amém? Essa é a importância. É por isso que eu prego. É por isso que a gente abre a Bíblia, lê. E nós falamos, eu falo. E sou incisivo e chato. Porque eu estou querendo encher, e Deus me deu essa missão, de encher o povo desse bairro de sabedoria. Sabedoria até para decidir a igreja que vai seguir. Sabedoria até para decidir o pastor, mas esse pastor aí não é muito pastor, não. Então é sabedoria. A pessoa tem sabedoria. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Pessoas sábias, que sabem tomar decisões sábias. Lição, então, número 1, tome decisões influenciado pela palavra de Deus. Número 2, segunda coisa que nós vemos nessa passagem, abre para mim, por favor, Mateus 27. Na mesma história, o evangelista Mateus contando a mesma história, no capítulo 27, ele fala um detalhe que Marcos não fala. Segundo tipo de decisão errada que você não pode tomar na sua vida. Decisões baseadas na conveniência. Decisões baseadas na conveniência. Perdão, Marcos 15 ainda. Marcos 15. Esse Mateus 27 vai ser no terceiro ponto. Por gentileza, Marcos 15. No verso 15 ainda. Marcos 15, 15. Primeiro tipo de decisão errada que você não pode tomar são decisões baseadas na influência de outras pessoas. Não, você tem que tomar decisões baseadas na influência da palavra de Deus. Segundo tipo de decisão errada que todos nós já fizemos, já tomamos. Decisões baseadas na conveniência. Olha, Pilatos, se por um lado o povo decidiu soltar Barrabás e matar Jesus, e condenar Jesus, por outro nós temos Pilatos do lado de cá, também decidindo condenar Jesus, que é inocente, e soltar Barrabás. E Pilatos, vocês viram comigo, que ele percebeu que Jesus era inocente. Pilatos pergunta, mas o que esse homem fez? Esse homem não fez nada. Só que aí, Pilatos tomou uma decisão. Pilatos decide, eu vou soltar Barrabás e vou matar Jesus. Por que Pilatos decidiu isso? Olha comigo ali. Por que Pilatos decidiu matar um inocente e soltar um culpado? Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás. Ele fez uma decisão, ele tomou uma decisão baseado na conveniência. A voz do povo falou mais alto. Ele queria agradar a multidão. Ele sabia que Jesus era inocente, mas ele decidiu matar Jesus porque a multidão falou mais alto do que a moral de Pilatos. Pilatos tomou uma decisão errada, baseado na conveniência. Ele queria o agrado do povo, ele era um político. Ele queria que todo mundo gostasse dele. Amém? O pastor está a todo momento tendo que fazer essas decisões. Eu poderia aqui, por exemplo, parar de pregar a Bíblia versículo por versículo, porque querendo agradar o povo. Por exemplo, se eu quisesse agradar você, eu não pregaria essa mensagem. Se eu quisesse agradar as pessoas que vêm aqui. Porque essa mensagem ela é confrontadora, ela é desconfortável, ela mexe com a gente. Então eu não pregaria se eu quisesse agradar todo mundo. Se eu quisesse pregar agradando as pessoas. Eu pregaria aqui sobre a vitória, né, de Naamã. Eu pregaria aqui sobre, o que mais que tem aí? O milagre, né, do leproso de Jericó, não sei, do cego de Jericó. O milagre do cego Bartimeu. E Deus está trazendo um milagre para você agora. Deus está trazendo. Mas se eu quisesse agradar a multidão como Pilatos, eu fugiria desses textos desconfortáveis. Mas graças a Deus que você tem um pastor que é fiel à palavra de Deus, diga amém. Que não é fiel à opinião das pessoas, mas à palavra de Deus. Porque eu aprendo que se eu sou como Pilatos, se eu faço querendo agradar as pessoas, a multidão, eu vou matar um inocente e soltar um culpado. Eu vou fazer a decisão mais errada da minha vida.
Todos nós tomamos decisões baseadas na conveniência. E, irmãos, evangelho, presta atenção, é a todo momento decidir algo que não é conveniente a nós. Por exemplo, não é conveniente você deixar a sua casa, o conforto da sua casa, num domingo que você poderia estar descansando com a sua família, descansando lá na sua casa. Não é conveniente, não é às vezes da nossa vontade vir à igreja, ouvir uma pregação. Não é conveniente para nós, mas nós temos que decidir vir. Amém? Não é conveniente para nós jejuar. Jejuar é desconfortável, ninguém acorda, eu estou louco para jejuar hoje. Não é conveniente, mas nós temos que decidir. Se você começa a tomar decisões baseadas na sua conveniência, primeiro, você não vem mais na igreja. Segundo, você não ora mais, porque não é conveniente orar, é chato. Ler a Bíblia, então, nem se fala. Ler a Bíblia é a coisa mais chata do mundo. Eu sei que é, eu entendo algumas pessoas. Você senta e lê, não é algo agradável. Não é a mesma coisa que colocar lá numa série na Netflix. Não é a mesma coisa que olhar um filme. Você sentar e ler, né? Ali e não entender às vezes. Eu sei que é desagradável. É mais conveniente nós deixarmos as coisas de Deus. Não é conveniente orarmos, nem subir monte, nem acordar de madrugada para orar, nem ler a Bíblia. Não é conveniente nada disso. Mas nós temos que matar a nossa carne e seguir o que o Espírito nos diz. Viver o Evangelho é matar a carne o tempo todo. Quem está me entendendo, diga amém. Sua carne, irmão, queria estar agora em casa com a pipoquinha ali, né? É a sua carne. A carne falando mais alto. A carne tem preguiça. Não é conveniente para nós trabalhar, por exemplo. Amanhã é segunda-feira. Seria bom, né? Ficar segunda-feira todo dia em casa, amanhã. Mas nós temos que ir trabalhar. Às vezes não querendo, mas nós temos que ir. Não é conveniente, mas nós temos que decidir trabalhar. Porque se a gente decide ficar em casa e perde o emprego, a gente não vai ter sustento para a nossa família. Aleluia. Às vezes não é conveniente perdoar o cônjuge, mas nós temos que perdoar. Não é da nossa vontade, mas é algo que nós temos que fazer. Então, o segundo tipo de decisão errada é a decisão que você decide de acordo com a sua carne. Não faça mais isso. Você vai começar a acertar na sua vida. Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus quando você parar, quando você não for como Pilatos. Quando você decidir não agradar a sua carne, a multidão da sua carne, o que a sua carne quer, mas você decidir com todas as suas forças agradar a Deus. Aleluia. Por exemplo, você que está aqui hoje à noite, você decidiu agradar a Deus. Você não decidiu agradar a sua carne. Amém? Então você vai começar a viver o sobrenatural. Por quê? Porque você está decidindo seguir o Espírito. A Bíblia diz em Gálatas que a todo tempo na vida do cristão a carne milita contra o Espírito. O que é isso? O pecado militando contra as coisas de Deus. Você tem vontade de orar, mas a carne não quer saber de orar, a carne quer dormir. O teu espírito tem vontade de ler a Bíblia, mas a carne não quer saber de ler a Bíblia. O teu espírito tem vontade de seguir, de ser um crente fervoroso, mas a carne não quer. O trabalho do cristão é matar a carne todos os dias. Aí a importância do jejum. Por que o jejum é importante, pastor? Porque o jejum você está matando a sua carne. Você está dizendo para o seu corpo, sou eu que domino você, não é você que me domina. Amém? Você está dizendo, sou eu que domino você, eu como quando eu quero. Você está tendo domínio próprio. Essa é a importância do jejum. Matar a carne. Fazer as coisas de Deus, quando nós não desejamos, você está matando a carne. Amém? Nós nunca vamos querer as coisas de Deus. Isso nunca vai existir. Por exemplo, quem diz que eu quero abrir essa igreja, por exemplo? Para mim é muito mais cômodo não ter igreja, não ser pastor. Eu não me preocupo com o aluguel, que todo mês tem que pagar aqui, aluguel altíssimo, né? Vivo minha vida tranquilo com a minha esposa ali, não me preocupo com os problemas de ninguém, só com os meus problemas. Não tenho que visitar ninguém, não tenho que orar por ninguém. Então, para mim, seria muito mais conveniente largar tudo, fechar aqui e dane-se todo mundo, entendeu? Seria conveniente, mas isso é a carne, e eu não dou ouvidos para a minha carne, eu dou ouvidos para o meu espírito. E o meu espírito diz que pessoas precisam de Deus nesse bairro. Então eu mato minha carne diariamente. 4h30 começo a me arrumar para vir para o culto. Mesmo às vezes não querendo vir, eu venho e prego e ministro. Sábado ontem, os irmãos que estiveram comigo, jejuei.
Não gosto de jejuar. Eu, pessoalmente, não gosto de jejuar. Mas jejuo uma vez por semana, porque eu tenho que matar a minha carne. Eu não gosto de orar, mas eu oro todos os dias, porque eu tenho que matar a minha carne. Eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu leio, sento e leio, porque eu digo para o meu corpo, sou eu que domino você, não é você que me domina. Amém? Eu estou matando a minha carne. Aleluia. Então, esse processo na vida do cristão, é esse que eu quero passar para os irmãos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está iluminando muitas pessoas hoje aqui. Na vida do cristão, você vai estar todos os dias, irmãos, fazendo o que você não deseja fazer, mas você precisa fazer. Amém? Ninguém gosta de acordar às 5h30, né? Tem um irmão aqui, eu acordo cedo, o irmão Vitor aqui acorda, acho que o irmão deve acordar mais cedo, né? 5h30 deve acordar para trabalhar, 5:50. Ninguém gosta de acordar às 5h30 da manhã para trabalhar. Mas ele precisa fazer isso. Porque se ele não fizer, pessoas vão cair. Ele sustenta pessoas, então é uma obrigação. Quando nós nos tornamos adultos, quando o homem se torna homem, quando é que um homem deixa de ser moleque e ele vira homem? Quando ele entende que ele tem responsabilidades. Ele precisa acordar cedo. O moleque, ele faz filho com 3, 4, não cuida de ninguém, não assume ninguém, dorme com tudo que é guria aí, não assume ninguém, porque ele é um moleque. Ele não tem responsabilidade. Então, agora, quando ele é homem, quando ele entende que ele precisa assumir obrigações, ele vai precisar acordar cedo, ele vai precisar sustentar sua esposa, ele vai precisar sustentar uma casa. É a diferença do homem para o menino. O homem, ele assume a responsabilidade. Ele vai trabalhar, mesmo que ele não goste. Ele vai, porque ele é um homem. Ele vai sustentar a sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Mulher é a mesma coisa. Mulher é a mesma coisa. Ela cuida dos filhos. Aleluia. Ela cuida, ela leva a criança, quando está doente, né? Leva a criança no hospital. Acorda de madrugada para dar mamadeira aí, né? As crianças que acordam 3 da noite chorando. Acorda, faz. Por quê? Mesmo não querendo. Troca a fralda do bebê ali, não sei quantas vezes por dia. Porque é obrigação, ela é mãe. Ela ama, então é obrigação dela fazer aquilo. Amém? Algumas mulheres abandonam o bebê no lixo. Quem já viu isso? Já viram? Ou largam o bebê nas portas aí, por quê? É uma mulher que não assumiu sua responsabilidade. Agora, tem mulheres, não, eu fiz, então agora eu vou assumir essa criança, vou criar essa criança, vou fazer o máximo para criar essa criança, para dar alimento, para dar roupa, e vou criar essa criança, mesmo com pouco dinheiro, porque essa mulher assumiu responsabilidade. Amém? Então tome decisões baseadas de acordo com a palavra, mesmo que não sejam convenientes. Para mim encerrar e nós partirmos para um momento aqui de ministração de sabedoria na vida dos irmãos. 3. Aí o Mateus 27. Outro tipo de decisões erradas. Decisões que ignoram os conselhos. Repita comigo. Decisões que ignoram os conselhos. Outro tipo de decisão errada que você pode tomar. E eu peço, não faça isso. Não tome decisões ignorando os conselhos de outras pessoas. Olha comigo Mateus 27. Estando Pilatos assentado no tribunal, a mulher de Pilatos, Cláudia, a princípio o nome dela era Cláudia, de acordo com algumas outras fontes, a mulher de Pilatos mandou-lhe dizer, não entre na questão de Jesus, desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha a mulher do cara sendo usada pelo Espírito Santo aqui. Pilatos, não se envolva com esse Jesus, porque algo, e aqui é algo sobrenatural, né? A mulher dele sonhou com Jesus, teve pesadelos com Jesus. Foi lá e falou para o marido, Pilatos, marido, não entre nessa questão de Jesus, porque eu muito sofri por causa dele. O que Pilatos fez? Pilatos ignorou o conselho da esposa. E tomou a pior decisão que ele poderia tomar na vida dele, irmão. Ele condenou Jesus à morte. Ele condenou o Filho de Deus à morte. E soltou um assassino. Por quê? Primeiro, baseado na conveniência. E segundo, ele ignorou o conselho. A mulher dele falou, não se envolva com isso daí. Que esse camarada, ele é o que ele está falando. Ele é filho de Deus. Não se envolva com ele, senão você vai atrair maldição para você e para sua família. E ele foi lá e ignorou. Terceiro tipo de decisão errada que você pode tomar. Quando você ignora o conselho de tudo e de todos.
os filhos que estão aqui, não, se os seus pais estão te aconselhando algo, não ignore o conselho dos seus pais. Não ignore o conselho do seu pastor. Não ignore o conselho do seu cônjuge. Principalmente as mulheres. Aleluia. Os homens aqui. Não ignore o conselho da tua mulher, irmão. Se a tua mulher falou que é A, vai no A. Não tema. Você vai para o B e vai se quebrar. Por quê? Desde a Bíblia a gente aprende que a mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Aleluia. Ela olha e vê, entendeu? Ela tem, o mundo chama de sexto sentido, né? Quando você não quiser ouvir seu pastor, quando você não quiser ouvir a Bíblia, quando você não quiser ouvir o Espírito Santo, irmão, dê ouvidos à sua mulher. Não faça que nem Pilatos, não ignora a tua mulher. A mulher aqui falou para ele, ó, não se envolva com Jesus. O que o cara foi lá e fez? Sabe que mulher não sabe de nada. Foi lá, condenou Jesus e trouxe a pior condenação para si. Repita comigo, a partir de hoje, eu vou ouvir os conselhos de pessoas sábias. Por exemplo, Provérbios aí capítulo 1, se eu não me engano, né? Tem aí um exemplo. Então, ouça os conselhos. Ouça, dê ouvidos ao teu pastor que está falando hoje. Se eu sou teu pastor, dê ouvidos ao que eu te falo. Faça aquilo que eu estou dizendo e você vai prosperar. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, dá ouvidos. E não deixes o ensinamento da tua mãe. Chega lá, né? Aquele momento que chega a menina lá com o cara, chega para apresentar para os pais. A primeira mulher já olhou, já viu que não é. Que aquele cara ali não é para a filha. Já viu que vai dar errado, já viu tudo, já viu o futuro. Não, eu estou aqui para apresentar meu namorado, já vi isso acontecer. Aqui, meu pai, estou apaixonado, nado, por essa pessoa, o amor da minha vida. Tá, apresentou ali, o pai faz umas 2, 3 perguntas, né? Você quer estudar onde? Camarada, não sei. Que profissão você quer ter? Não sei aí, estou procurando aí, estou largando o currículo, vamos ver. Que futuro você quer dar para minha filha? Não sei ainda. O que você mais gosta de fazer no seu dia a dia, assim? Eu gosto de jogar videogame o dia todo. Né? Jogo bola o dia todo lá com o pessoal da rua. Mas a menina está apaixonada, né? E o pai já vê. Esse daí não vai dar futuro para essa criança. Tá, passou aquela visita. Chega a filha, os pais chamam. Filha, seguinte, o pai e a mãe receberam teu namoradinho, tudo bem. Agora, nós não concordamos, porque ele não... A gente está vendo que não vai te levar para o bom caminho. A gente está vendo. O que o adolescente normalmente faz, né? Pai, não sabe de nada. Tudo antigo, velho. Não dá ouvidos aos pais. O que acontece? Segue no relacionamento. Não dá ouvidos aos pais. Segue no relacionamento. Progride, noiva. Não dá ouvidos aos pais. Casa, não dá ouvidos aos pais. 20 anos depois está na igreja para tentar restaurar o casamento, porque o marido traiu não sei quantas vezes, porque abandonou, porque bateu, porque não deu ouvidos aos pais quando era criança. E aí está o pastor tentando resgatar. Estou dando um exemplo só. O casamento da pessoa. Se o camarada no namoro já encostou que nem que fosse um fio de cabelo, empurrou nem que fosse um pouquinho no namoro, aí a menina vai lá e casa, achando que depois que casar vai melhorar. Irmão, se encostou no namoro, nem que chegou a 1 metro de distância, encostou em você para empurrar, no casamento vai te bater. É óbvio. Se no namoro você já viu de gracinha com outra pessoa, de conversinha com outra pessoa, no casamento vai te trair. É óbvio. Então, a partir de hoje, dê ouvidos aos conselhos. Amém? Estou falando isso para as crianças, para o pessoal mais novo aqui. Mas você que é mais velho, o teu pastor está dizendo, você que de repente fez uma decisão errada no passado. Você que de repente, pastor, agora eu estou frita então, né? Eu estou frito. Escolhi aquela mulher errada e hoje só tenho problema. Escute o teu pastor nessa noite. Firme o teu passo com Deus. Vamos fazer um propósito de oração e Deus vai restaurar o teu casamento. Aleluia. Agora não se afaste. Se você se afastar, vai piorar a situação. Se aproxime de mim. Vamos trabalhar para consertar as decisões erradas que você fez no passado. Aleluia. E hoje Deus me manda te dizer, a partir dessa noite, Deus quer consertar as suas escolhas erradas. Aleluia.
Tem escolhas erradas que as pessoas fazem. O jovem, né? Decidiu, não casou, decidiu dormir com a pessoa, engravidou. Escolha errada. Mas e aí? A criança vai nascer. E aí? O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos restaurar essa escolha errada. Vamos fazer esse jovem um homem de Deus. Vamos fazer essa mulher uma mulher de Deus. E vamos fazer dessa criança que vai nascer um profeta de Deus. Nem tudo está perdido. Não é porque você fez uma escolha errada no passado que você vai viver condenado a vida toda. Não. Se você fez uma escolha errada no passado, minha irmã e meu irmão, ainda há tempo de consertar essa escolha ainda hoje. Pelo poder de Deus. Aleluia. Se você decidiu errado, o emprego errado, você está no emprego errado, está no casamento errado, está na família errada, está na cidade errada, está na casa errada, vamos a partir de hoje consertar o teu passo e viver o extraordinário de Deus e acabar com toda a condenação das escolhas erradas. Amém? Mas a partir de hoje, tome decisões baseadas no conselho de pessoas de Deus. As 3 lições que nós aprendemos. Tome decisões influenciado pela palavra de Deus. Tome decisões que contrariem a tua carne. Número 2. E 3. Tome decisões baseadas nos conselhos de pessoas de Deus. De irmão de Deus. No conselho do pastor. No conselho da palavra de Deus. E a garantia do sucesso na sua vida.